O Oscar 2022 está logo aí. Nesse vídeo eu vou fazer um resumão do que eu achei dos 10 indicados a melhor filme e falar qual que é o meu preferido. Bom, essa lista é meio que um ranking, né? Eu vou falar do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, mas eu quero deixar claro que, assim, eu gosto do Oscar por conta de todo o legado cultural e por ser um momento onde cinéfilos ficam fazendo essas comparações, né? E meio que colocando filmes lado a lado, tudo isso é divertido. Mas eu sou um cara que analisa filmes muito pensando no contexto e no que ele se propõe. Então eu acho meio complicado esse negócio de falar esse filme aqui é absurdamente melhor do que esse, como se isso fosse uma ciência exata. Sei lá, pra mim existem coisas interessantes em todos os indicados e ao mesmo tempo existe muita coisa boa que ficou de fora. Nesse ano, por exemplo, vários filmes que tiveram atrizes indicadas ao prêmio de melhor atriz não estão competindo na categoria de melhor filme, como é o caso de A Filha Perdida, por exemplo, que é um filmaço. Então a proposta aqui é pegar o que tem de positivo nessa coisa de ficar comparando filmes, né? E fazer um vídeo que seja bem despretensioso e bem pessoal. Lembrando que essa lista é só a minha lista, que pode ser diferente da sua, e tá tudo bem. Sem mais demoras, vamos lá. King Richard. Cara, eu gosto muito de filmes de esportes que tenham essa coisa do desafio, né? E que tenham as montagens de treinamento. É assim, é o meu calcanhar de Aquiles. Eu não posso ver uma montagem de treinamento que eu fico empolgado. Eu adoro tudo isso. E King Richard é um filme que tem um ritmo muito bom, ele é bem dirigido. Mas o maior problema aqui é que, assim, você tá contando a história de vida da Venus e da Serena Williams e talvez esse filme deveria ter sido mais sobre elas, né? Ele é o filme sobre o pai delas, interpretado pelo Will Smith, e fica essa sensação de que, cara, esse filme é um veículo pro Will Smith ganhar o tão sonhado Oscar dele, que até hoje ele não ganhou. Dito isso, eu acho que o Will Smith está muito bem no papel e é bem interessante ver ele atuar meio que contra aqueles papéis tradicionais onde ele é muito carismático, né? Aqui ele é uma pessoa extremamente irritante, extremamente teimosa, e eu acho que essa é a maior força da narrativa desse filme, né? A gente fica constantemente se irritando com as atitudes que o Will Smith toma, porque elas parecem totalmente sem sentido, mas a gente quer saber o que vai acontecer, então é um filme fácil de assistir. Não olhe pra cima. Grande parte dos críticos está extremamente irritado com a presença desse filme nessa lista, né? Muitos deles dizem que ele não devia estar aqui, que é um filme muito fraco, que é um filme que não funciona. Eu acho que assim, Não Olhe Pra Cima tem um tipo de humor que ou vai funcionar pra você ou não vai. Não existe meio termo. E pra mim ele funciona muito bem e eu acho que de todos os filmes na lista talvez é o que mais capture muito do que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Em termos de, sei lá, cara, todo o lance da mídia, o lance dos absurdos que a gente jamais imaginaria que estaria vendo, mas estamos vendo. E eu acho que o principal problema é que é um filme que aponta muitos dedos e não exatamente propõe soluções, né? Ele vai ficar muito mais ali no cinismo e no sarcasmo, mas pra mim isso foi suficiente, assim. Eu acho que tem uma retomada emocional ali no final que pra mim amarra direitinho e eu não preciso necessariamente de muito mais. O Beco do Pesadelo. O Guillermo del Toro finalmente volta à sua boa forma depois de A Forma d'Água, que é um filme que eu acho legal, mas eu acho um pouco açucarado demais. Então aqui ele traz muito mais ambiguidade, ele faz uma construção de personagem lenta que vai se afundando num cinismo ali e que tem um final que amarra toda essa jornada do personagem de um jeito muito interessante porque é muito cíclico, né? Ele é um filme que começa num lugar e dá uma volta inteira e meio que termina no mesmo lugar. E se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Ainda assim, o meio do filme eu acho que ele se entrega meio que a um marasmo, né? Nem sempre o filme tá atuando no máximo da capacidade de prender a atenção. Eu acho que a narrativa, às vezes, ela se acomoda demais em ficar só no mesmo tom, assim. Mas ainda assim, é sempre bom habitar esses universos excêntricos do Guillermo del Toro, mesmo quando eles são um pouco mais sutis aqui, né? Esse filme não é tão fantasioso quanto outros filmes dele, mas ainda assim eu achei bem interessante. Belfast é o exemplo perfeito de um filme que ganha um hate muito gratuito dos críticos, na minha opinião. Eu acho que é assim, se Belfast não fosse indicado a melhor filme, muita gente assistiria o filme e falaria, ok, beleza, um filme gostoso de assistir, tranquilo. Mas quando ele é indicado, eu acho que muita gente já vai com todas as pedras pra cima, né? Que absurdo esse filme ser indicado a melhor filme. Sei lá, cara, pra mim é um filme carismático, é um filme que funciona ali com base no olhar de uma criança, então tudo é menos aprofundado do que seria se o personagem principal fosse um adulto. E vale dizer que o garotinho que faz o Buddy no filme, ele é muito fofo, cara. Ele, tipo, sempre traz um pouco daquela doçura ingênua de ser criança. E eu gosto muito também da Caitriona Balfe, que tá aqui fazendo a mãe dele,
Porque, cara, eu assisto ela desde Outlander, que é uma série que eu amo, e eu acho que ela tá muito bem nesse papel, e a personagem dela é talvez a única personagem do filme que realmente tenha um arco, né? Ela precisa se desprender de Belfast e, sei lá, sair dali porque as coisas não estão fáceis nessa região. Dito isso, eu reconheço que é um filme meio desconjuntado, né? Ele é uma coleção de memórias do diretor que nem sempre tem uma ligação muito direta entre elas. E eu acho que o Kenneth Branagh também se entrega a alguns maneirismos que meio que estão ali gratuitamente, né? Todo o lance do preto e branco, e aí de vez em quando algumas coisas são coloridas, eu acho que acaba distraindo mais do que acrescentando alguma coisa pro filme. Ainda assim, eu acho que Belfast é legal e não merece esse hate todo, não. Antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, deixa um like aí, porque isso ajuda bastante a colocar o vídeo mais para cima ali nos algoritmos e eu vou ficar muito feliz. No Ritmo do Coração. Esse filme tem ganhado terreno como favorito, né? Ele venceu o prêmio dos produtores, venceu também o prêmio de elenco, então isso pode ser um indicativo de que ele vá surpreender, e eu fico com medo de virar aquele clássico filme que todo mundo gostava e que passa a ser odiado depois que ele ganha o prêmio principal, né? Porque não seria o melhor de todos, segundo a galera. Eu gosto bastante de No Ritmo do Coração, eu acho que é um filme sobre pessoas aprendendo a se ouvir de todas as formas possíveis. E aí, pensando nessa temática, eu acho que focar numa família surda é uma ideia excelente, cara, que abre espaço para essa discussão e que consegue colocar justamente essas dinâmicas de personagens que estão com conflitos de comunicação. É um filme muito equilibrado em termos de sentimentalismo e humor, ele até é um dos filmes mais engraçados na lista toda, e que faz isso tudo de um jeito muito inocente, né? É um filme sobre amadurecimento, então tem toda essa pegada mais adolescente, mas eu acho que ele é aquele filme perfeito para você indicar para o seu parente que só quer assistir um filme gostosinho no final do dia. Amor, Sublime Amor. Eu não vi a razão de existência num remake de Amor, Sublime Amor, mesmo que esse seja um clássico que traz temas que são muito relevantes ainda hoje em dia, né? Toda essa questão dos imigrantes e tudo mais. Mas eu vou dizer que Amor, Sublime Amor é um dos filmes mais lindos e bem dirigidos dessa lista, né? Todo aquele lance da blocagem que o Spielberg faz tão bem, o posicionamento da câmera e dos atores e aqueles takes longos que vão passeando pelo cenário, tudo isso, assim, é de uma habilidade tão extrema. E aí, assim, depois que você pesquisa mais, você vê que esse é um filme muito pessoal pro cara, né? Um filme que faz uma conexão entre o Spielberg e o pai dele, então, sei lá, saber disso por fora eu acho que me influenciou também, e Amor, Sublime Amor acabou me ganhando muito. Tem vídeo só sobre ele aqui no canal, caso você queira assistir, eu vou deixar o link na descrição. Duna. Duna é um filme que cresceu muito pra mim depois que eu assisti, porque eu resolvi ler o livro. E aí eu consegui entender melhor o que é a história de Duna e o que não é a história de Duna, né? E eu acho que isso ajudou bastante a apreciar toda essa visão e construção de universo feita pelo Denis Villeneuve. Tipo, é impossível não se maravilhar com a direção de fotografia do Greg Fraser ou com o design de som e a trilha sonora do Hans Zimmer. Mas agora eu consigo ver as camadas da construção dessa história e toda essa jornada do Paul Atreides de um jeito muito mais contextualizado. Isso até poderia ser um problema, né? Será que o filme precisa do livro para funcionar? Eu acho que não, eu acho que era mais o jeito como eu assisti, sabe? Eu assisti muito querendo ver o próximo Senhor dos Anéis, querendo ver o próximo Star Wars, e Duna não é isso. E aí, uma vez que eu entendi exatamente o que era, o filme passou a fazer muito mais sentido para mim. De qualquer forma, a parte 1 é a base do que vai vir depois, então eu acho que não deixa de ser uma construção muito sólida e que honra todo o legado do Frank Herbert. Licorice Pizza. Esse filme, de certa forma, junta muitas características de vários outros filmes dessa lista e faz isso tudo de um jeito melhor. É o Paul Thomas Anderson, né? Fazer o quê? Tem um lance de amadurecimento adolescente, tem um contexto de época que vai falar de várias dificuldades específicas, tem o diálogo com o cinema, tanto nos bastidores quanto na linguagem, nas referências. Mas o mais interessante para mim é como o Paul Thomas Anderson faz um filme que está sempre em movimento, as pessoas estão sempre correndo. E ao mesmo tempo ele retrata uma época que parece estagnada no tempo, né? Ele retrata jovens que estão eternamente buscando um futuro que parece que nunca vai chegar. É a melhor definição de um filme agridoce. Ele consegue ser nostálgico, melancólico, ele consegue ser otimista, mas ao mesmo tempo meio deprê. Sei lá, é a definição perfeita do título do filme, né? Uma pizza de alcaçuz. Deve ter um gosto estranho, mas dá vontade de provar. Tem crítica só sobre Licorice Pizza aqui no canal também. Drive My Car.
Esse é o filme que mais foge do ritmo de todos os outros filmes dessa lista. Drive My Car é um épico silencioso sobre a solidão e sobre as consequências de a gente não manifestar nossas emoções. O diretor Ryusuke Yamaguchi dirige esse filme exatamente como a Misaki, a motorista do protagonista, dirige o seu carro, ou seja, num ritmo constante e paciente que praticamente esconde a presença de um condutor. No centro disso a gente tem o Yusuke, que é um ator e dramaturgo, né, que está montando uma peça de teatro em Hiroshima. E com ele o filme explora várias facetas dessa ideia de se entregar ou não para os seus impulsos. E quando isso acontece, cara, é poético, é super emocionante de um jeito que não extrapola e não trai a linguagem do filme, que é uma linguagem mais fria, é uma linguagem mais silenciosa. Drive My Car é arte, eu só posso dizer assim, é uma poesia de 3 horas de duração, né? Vale dizer. Só toma um cafezinho antes para manter a atenção plena ali e manda ver. Mas em primeiro lugar, o filme que eu mais gostei no Oscar 2022 foi The Batman. Brincadeira. Ataque dos Cães. Ataque dos Cães é um ótimo exemplo de um filme que consegue trabalhar uma questão complexa e muito relevante, sustentando uma tensão crescente e constante e se recusando a liberar essa tensão. O que acontece, na verdade, é uma subversão de expectativas sobre para onde a história estava caminhando, e quando a resolução vem no final, ela deixa a gente com uma sensação muito conflituosa. Não é fácil saber o que você tem que sentir assistindo Ataque dos Cães. É como se a diretora Jane Campion te desse vários pontos de partida para reflexões sobre machismo, masculinidade, repressão, desejo, traição. E ela constrói um ambiente perfeito para isso, né? Com a direção de fotografia belíssima, a trilha sonora minimalista do Jonny Greenwood. Ela te bota ali no meio e fala, cara, pensa. E com tudo isso a gente tem uma atuação super multifacetada do Benedict Cumberbatch, mas não só ele, né? O Cody Smith McPhee faz uma transição muito boa entre ser a presa e ser o caçador. E ao mesmo tempo a Kirsten Dunst traz uma vulnerabilidade muito grande no papel de uma mulher que é silenciada por todos os outros ao redor. É muito artístico e pra mim é sim um dos melhores filmes desse ano. Tem vídeo no canal também se você quiser mergulhar mais fundo. Mas é isso, essa foi a minha lista de filmes indicados a melhor filme do Oscar 2022. E se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qual que é o seu filme favorito do Oscar 2022. Me segue no Instagram também, porque lá eu comento os filmes que eu assisto de um jeito mais direto. E até o próximo vídeo.